Refrigeração e ar-condicionado na preservação do planeta. Nós somos privilegiados. Isso porque a Terra é o único planeta do Sistema Solar que pode proporcionar vida, porque só ele possui uma atmosfera adequada. Por enquanto, é o único lugar onde o que conhecemos como vida pode se sustentar. Isso a que chamamos de ar é basicamente uma mistura de dois gases, nitrogênio e oxigênio, além de outros gases em menor proporção. Os outros planetas ou não apresentam atmosfera ou têm uma atmosfera de gases venenosos que matariam instantaneamente todas as formas de vida. Além de ter as condições favoráveis para a vida, o nosso planeta possui características que garantem a existência de milhares de espécies. O mundo possui aproximadamente 510 milhões de quilômetros quadrados, sendo 361 milhões de quilômetros quadrados de água e 149 milhões de quilômetros quadrados de terra. Aqui, a temperatura na superfície varia de menos 88 graus a 60 graus centígrados. Em cada lugar, em cada extremo, vive uma espécie diferente que depende diretamente destas variações de temperatura. Existem aproximadamente 100 milhões de espécies de animais e 400 mil espécies de vegetais no planeta Terra. Sem contar as inúmeras espécies que ainda não foram descobertas. Bom, mas o que nós humanos já descobrimos é que precisamos sempre buscar o equilíbrio para garantir a vida aqui na Terra. Este equilíbrio começa dentro das nossas casas e nas empresas onde trabalhamos. E por que não buscarmos o equilíbrio também em nosso setor? Mas como conseguir o equilíbrio no setor de HVACR? Esta é uma pergunta que envolve várias partes do setor para obtermos uma resposta digna das nossas futuras gerações. E estas partes são três. A indústria, que pode e deve desenvolver novas tecnologias ambientalmente aceitáveis. O setor de serviço, que precisa estar alinhado com estas novas tecnologias e suas aplicações de forma correta, seguindo as boas práticas de manutenção e instalação. O mercado consumidor, que precisa tomar conhecimento da necessidade e dos benefícios ambientais e econômicos que as novas tecnologias e as boas práticas podem trazer para seu negócio. Hoje, o principal tipo de fluido refrigerante que garante que sistemas de refrigeração e ar-condicionado funcionem em todo o mundo são os fluidos halogenados. Tudo começou em 1928, quando o fluido CFC foi inventado. Desde então, o mundo vem utilizando estes tipos de fluidos refrigerantes classificados como halogenados. Estes fluidos recebem esta classificação por fazerem parte da série química dos halógenos na tabela periódica, formados por flúor, cloro, bromo, iodo, astato, ununséptio. Em seguida, a evolução dos CFCs nasceram e foram introduzidos no mercado em 1980. Estes eram os fluidos classificados como HCFC, que possuíam uma molécula a mais de hidrogênio em sua composição. 10 anos mais tarde, a família crescia novamente e entraram no mercado os fluidos refrigerantes classificados como HFC, que não possuíam em sua formulação o elemento cloro. Estas três famílias de fluidos refrigerantes são amplamente utilizados em aplicações residenciais, comerciais e industriais em grandes centros altamente populosos por sua toxicidade ser muito baixa, se comparada com o principal fluido natural, a amônia. Este mercado movimenta milhares de toneladas em todo o mundo para garantir a manutenção da temperatura em sistemas de ar-condicionado e em sistemas de refrigeração. O setor HVACR garante a manutenção da vida em todo o mundo por permitir que milhares de toneladas de alimentos perecíveis sejam estocadas ao longo de toda a cadeia do frio para alimentar nossa população de 7,12 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Como já falamos, existem 3 tipos de fluidos refrigerantes halogenados que já foram ou estão sendo amplamente utilizados até aqui, que são CFC, clorofluorcarbono, HCFC, hidroclorofluorcarbono, HFC, hidrofluorcarbono.
Estes fluidos já garantiram e ainda continuam garantindo a manutenção da vida em todo o planeta. A evolução desses fluidos dependeu de descobertas importantes, como, por exemplo, a que ocorreu em 1974, quando os cientistas descobriram que os CFC, clorofluorcarbono, usados desde 1929, eram prejudiciais à camada de ozônio. Para tentar solucionar esse problema, cientistas de vários países se reuniram em 1985 na Convenção de Viena para trocar informações e estudar maneiras de proteger a camada de ozônio que vinha sofrendo fortes impactos ambientais. Como resultado da convenção, foi instituído o Protocolo de Montreal, aderido pelo Brasil em 1990. Este protocolo é um acordo internacional, por meio do qual os países se comprometem a reduzir a produção e consumo de substâncias que degradam a camada de ozônio. Porém, ainda com a necessidade de encontrar alternativas para o CFC, o HCFC, hidroclorofluorcarbono, com potencial de degradação da camada de ozônio até 95% inferior ao CFC, começaram a ser utilizadas como alternativas para muitas aplicações. Dessa forma, os HCFCs foram considerados no plano de eliminação de substâncias que destroem a camada de ozônio do Protocolo de Montreal. No entanto, ainda é preciso buscar alternativas de produtos com potencial zero de destruição da camada de ozônio. Com o objetivo de alcançar as metas estabelecidas, vários países criaram regulamentações próprias. No Brasil foi criada a Instrução Normativa 207, elaborada pelo IBAMA em 2008. Esta Instrução Normativa 207 criou cotas de importação para os HCFCs entre os anos de 2009 e 2012, com o limite reajustado ano a ano conforme o valor do PIB. Em 2013, as importações de HCFCs tiveram suas cotas congeladas com base na média do volume trazido entre 2009 e 2010. Esse limite se manteve constante até 2015, quando ocorreu a redução de 10% nas cotas de importação. Esse limite continuará sendo reduzido gradualmente até 2040, ano em que haverá a eliminação total dos HCFCs no Brasil. Veja como esta redução se dará. 2013. Congelamento do consumo e produção dos HCFCs, com base no consumo médio de 2009 e 2010. 2015. Redução de 10,0% do consumo. 2020. Redução de 35,0% do consumo. 2025. Redução de 67,5% do consumo. 2030. Redução de 97,5% do consumo. 2040. Redução de 100% do consumo. Pelo fato do fluido refrigerante halogenado ser produzido utilizando um recurso mineral chamado fluorita e por este tipo de fluido poder causar um impacto ambiental negativo se não for utilizado corretamente, o uso consciente dele é imprescindível para a manutenção da cadeia do frio de forma adequada e com total respeito ao meio ambiente. Mas como utilizar os fluidos refrigerantes com consciência? Simples. A resposta é: não deixando que os fluidos refrigerantes vazem para a atmosfera. Isso porque o vazamento para a atmosfera pode causar dois grandes impactos ambientais graves para o nosso ambiente de vida. E estes impactos são o potencial de destruição da camada de ozônio, no caso dos CFCs e HCFCs, o potencial de aquecimento global, no caso dos CFCs, HCFCs e HFCs. Segundo pesquisas no Brasil, aproximadamente 70% dos fluidos refrigerantes que são importados e comercializados no país são destinados para o setor de serviço, ou seja, setor que realiza a reposição dos fluidos em todo o parque de máquinas existentes. Pelo simples fato do fluido refrigerante ser um agente que trabalha em sistemas herméticos, conseguimos afirmar que toda esta quantidade de fluido refrigerante é utilizada para a reposição de fluidos que vazaram para a atmosfera. Este é um cenário muito preocupante e precisa ser solucionado pelas três principais partes do setor, que são a indústria, o setor de serviço e o mercado consumidor. Todos nós temos que assumir esta responsabilidade com o planeta. Mas quais são as ações práticas para melhorarmos este cenário? Cada parte do setor
possui suas responsabilidades, que são: para a indústria, o investimento em soluções que realmente sejam ambientalmente aceitáveis, estimular a migração de seus equipamentos que ainda utilizam fluidos refrigerantes HCFC para equipamentos que utilizam fluidos com baixo potencial de aquecimento global e zero de destruição da camada de ozônio. Para o setor de serviço, realizar a manutenção preventiva e corretiva em sistemas de ar-condicionado e refrigeração, fazendo uso das boas práticas, garantir que sejam evitados vazamentos em tubulações de sistemas de refrigeração e ar-condicionado. Para o mercado consumidor, cobrar qualidade e boas práticas na manutenção preventiva e corretiva de seus equipamentos. Cobrar a qualificação da mão de obra que manipula os fluidos refrigerantes. Pensar em possíveis vazamentos como um tipo de problema inaceitável por ter um custo econômico e ambiental muito alto. Quando possível, investir cada vez mais na troca de seu parque de máquinas. Quando possível, investir na substituição de fluidos refrigerantes de seus equipamentos com a aplicação de fluidos com baixo potencial de aquecimento global e zero de destruição da camada de ozônio. Portanto, amigos, precisamos juntar todos os esforços possíveis para construir as mudanças necessárias. Evolua a sua visão sobre o nosso futuro e ajude a construí-lo da forma mais inteligente. Nós somos privilegiados porque ainda temos tempo de mudar. Este vídeo é uma iniciativa da Abrava, através de seus departamentos nacionais do Meio Ambiente e Comércio.